Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Graças e paz, irmãos. Estamos iniciando agora uma nova matéria eletiva, não obrigatória, mas que fará parte do currículo e do histórico de todos que estão participando do seminário da Igreja Cristã do Morumbi, da turma de 2025. A matéria é Introdução ao Hebraico. Vai ser ministrada pelo doutor, professor, pastor José Ribeiro Neto, que já nos ministrou com maestria o grego bíblico. Agora ele está nos trazendo a introdução ao hebraico. E junto a isso, junto às aulas que serão ministradas aqui, nós também teremos acesso à gramática escrita por ele, para que nós possamos estar nos desenvolvendo, fazendo os exercícios que estão sendo indicados por ele e acompanhados por ele e pela equipe dele. Tem sido uma bênção, nós podemos estar conhecendo cada vez mais a palavra, cada vez mais a forma com que ela foi escrita, com que Deus se comunica conosco, e agora, com certeza, com mais esse conhecimento sobre hebraico, com certeza vai ser uma bênção também. Como não é uma matéria obrigatória, não vai haver uma avaliação, vai haver uma declaração final de que você acompanhou as aulas. Mas nós passaremos mais instruções a respeito disso nas próximas aulas. Que todos possam ser abençoados por mais essa oportunidade que nós temos de crescer no conhecimento do Reino. Amém? Bem-vindo ao curso de Hebraico Bíblico. Eu sou o professor José Ribeiro Neto e aí você pode entrar em contato comigo através dos links das redes sociais. Se inscreva ali no YouTube, @Emuná Editora. Você pode se inscrever ali no YouTube. Depois vai ficar aí na descrição e nos materiais didáticos os links para as minhas redes sociais. Este é um curso de hebraico bíblico da Emuná Editora. Essa primeira parte nós vamos falar da alfabetização. Todo o curso está baseado no livro Hebraico para Principiantes. Você pode adquirir este livro na loja da Wiclap. Então vai lá, clica e adquire o livro. Mesmo se você não adquirir, vai ter aí a parte do livro e as lições vão estar baseadas nele. Mas você pode adquirir e ajudar aí o nosso trabalho. Primeiramente, então, nós vamos entrar na parte de alfabetização. Nessa parte, vamos falar de uma breve história da língua hebraica. Vamos falar do alfabeto hebraico, a transliteração, inicialmente das consoantes. Depois nós vamos ver os outros sinais vocálicos, que são aqueles sinais que foram inventados posteriormente para poder indicar as vogais do hebraico bíblico. Então nós, aprendendo esses sinais e o alfabeto, nós vamos conseguir ler o hebraico bíblico. Depois nós veremos também a divisão da Bíblia hebraica, para que você possa encontrar, se você comprar uma Bíblia hebraica, você pode encontrar os livros, porque a ordem é diferente da ordem que está no português. E por último, nessa parte, nós vamos falar, vamos treinar alguns exercícios então de leitura com textos da própria Bíblia hebraica. Então vamos lá. Existem algumas dificuldades em traçar a verdadeira origem do hebraico, porque essa origem se mistura com outras línguas dos mesmos povos, chamados povos semitas. Então se mistura com a origem do aramaico principalmente. Então ainda há debates sobre a origem. Sabemos que ela não foi propriamente criada pelos israelitas, porque tem escritos de outros povos que acabavam usando línguas semelhantes. Mas por meio de Moisés sabemos que a língua foi aperfeiçoada e os israelitas, ou os hebreus,
eles adaptaram a língua à sua realidade. Foram os maiores utilizadores, e o que nós temos de referência é justamente os textos que estão na Bíblia hebraica. E a literatura mais bela e mais bem construída desta língua está, obviamente, na Bíblia, que é o que a gente chama então de hebraico bíblico. O hebraico se lê da direita para a esquerda e os números são usados por meio das letras do alfabeto hebraico, já que não existiam os números que nós chamamos indo-arábicos. Mas por alguma questão aí mais mística ou de medo de incorrer no uso do nome de Deus em vão, os hebreus utilizavam então, para fazer o número 15 e 16, ao invés de pôr, o que seria 15 Yud He e o 16 o Yud Vav, para não misturar as letras do tetragrama, que é o nome sagrado, então eles somaram o Vav com o Tet para dar 15 e o Zain com o Tet para dar 16. Então, quando você olhar o número dos capítulos na Bíblia hebraica, vão estar assim. Nós temos então essa tabela aqui das consoantes e os padrões de transliteração. Há vários padrões de transliteração que são usados. Então eu quero explicar para você que há uma diferença entre transliteração e o som, tá? A transliteração é a forma com que você passa de um alfabeto para o outro. No nosso caso, do alfabeto latino, do alfabeto hebraico para o alfabeto latino. Isso é a transliteração. O som é a forma com que nós pronunciamos, a forma de pronunciar. Então nós temos aqui a letra Aleph, que tem a sua forma quadrática, ou a letra impressa. Tem a sua forma cursiva, que foi inventada posteriormente, mas essa forma que é usada, por exemplo, para escrever hoje em hebraico, nas escolas. Ela tem o seu valor numérico, o nome, e é transliterado com um apóstrofo aqui. Ela não tem som. Ela vai depender do sinal vocálico que estiver abaixo dela. O Beit, essa letrinha com ponto chama Beit, tem um ponto chama Veit. Então ela cursiva é assim. E a transliteração vai ser B ou V, e o som também com um ponto B sem um ponto V. O Gimel pode aparecer com um ponto ou sem ponto no meio. Isso não vai interferir hoje na pronúncia. Antigamente até interferia, mas hoje não interfere. O nome da letra é Gimel, tem o som de G, só toma cuidado porque é sempre Gag, Gi, Gogu. Não temos o som de G, Gi no hebraico. O Dalet pode aparecer com um ponto ou sem ponto, hoje não tem diferença. É a letra, o som de D. O Re é um som bem fraquinho, pronunciado aqui, mas bem como se fosse você ia fazer mas não faz bem fraquinho. Re. Hoje na pronúncia moderna quase não se pronuncia o Re. É um R bem fraquinho. O Vav, som de V, translitera como W, mas o som é de V. Veja, tanto Veit como Vav tem som de V. Só que o Veit nós transliteramos como V e o Vav nós transliteramos como W, mas o som é o mesmo. Temos aí o Zain, som de Z. A transliteração é Z e o som também é Z. Aí a próxima letra é o Het. Esse som nós não temos no português. É um som bem forte, como no hijo, esse hijo do espanhol. Então, geralmente
translitera com CH ou com H com pontinho embaixo, porque não temos esse som. Só não vai ler sh, tá? Geralmente tá CH, mas você não leia sh, você lê r. É um R bem forte. O tet não tem nenhuma dificuldade. Às vezes é transliterado com T com pontinho embaixo, ou pode ser TH, som de T. O Yud é transliterado como Y, tem som de I. E nós temos uma letra aqui com formas finais. Ó. O Kaf, o Raf e o Raf final. Ele tem o som de K, com pontinho no meio, som de R, bem parecido com o Het. Seria mais forte, mas hoje não há tanta diferença na pronúncia. Então, com ponto é K, em ponto é Ra. Seria um R bem forte, tá? Pode ser transliterado assim ou com um tracinho embaixo. O Lamed tem o som de L, mesmo no final. Nós falamos Israel. Geralmente no português se fala U no final. O hebraico é L. Temos o Mem, também no final som de M. Shalom. Não shalom. Shalom. Então, Mem também tem forma final. Essa forma vai no começo e no meio. Essa forma vai no final da palavra. Como aqui. Começo. Aqui no meio pode ser tanto esse como esse. E no final esse aqui. O Mem final. O Nun também é N no final. Por exemplo, a tribo de Dan. Dan. Então, o Nun no final permanece o som. No meio e no começo aparece assim, no final aparece assim. O Samer, o nome da letra é Samer, o som de S e S, nós literamos como S, mas o som é de S, S. O Ain, nós transliteramos como ou duas aspas, como está aqui, ou um apóstrofo, ao contrário, né? O Aleph é o apóstrofo fechando, e o Ain seria o apóstrofo abrindo. Não tem som. Antigamente tinha um som cultural, assim, mas é mais difícil para o ocidental fazer esse som. Depois temos o P, P e o F final. Um ponto é P, sem ponto é P. Então se translitera como P ou F. O Tsad final. Esse som Tsa, Sa, Sa. Translitera TS ou um S com pontinho embaixo. O Kof ou Kuf, o som de Q. Translitera como Q, também o som de Q. O Reish, um som um pouco difícil para nós pronunciarmos. Re, Reish, é um R fraco, né? Mas ele tem essa Re, que é um pouco difícil. Para ficar mais fácil, é como um R na palavra ora. Temos o Shin e o Sin. Sin com ponta direita, Sin com ponta esquerda. Então é transliterado com SH, com S com finalzinho em cima. Sin tem som de SS, o Sin, e som de Sh, o Sin. Tá? E o Tav pode aparecer com ou sem ponto, mas não muda a pronúncia atual. Então esse é o alfabeto hebraico. Vou voltar aqui. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain. Het, Het, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun.
Tamer, Ain, Pe, Tad, Uf, Reish, Shin, Tav. Então esse é o alfabeto hebraico. Na Idade Média, alguns sábios judeus chamados maçoretas criaram sinais vocálicos que vão abaixo ou acima das letras. Esses sinais não existiam originalmente na língua, mas hoje toda a Bíblia hebraica tem estes sinais vocálicos. Dentre outros sinais, existem sinais vocálicos. Os sinais são 15, tá? O mais importante é você verificar o sinal gráfico, tá? Que é esse sinalzinho que vai abaixo ou acima. Os nomes das vogais são nomes aramaicos, não precisa se preocupar tanto agora. Então, o patar tem som de A, o hatef patar, esse tracinho com 2 pontinhos, consigo aqui dar um zoom, fica mais fácil. Então, esse tem som de A, esse daqui também tem som de A e esse também tem som de A. Depois nós vamos aprender as diferenças, mas por enquanto A, A. Esse tem som de E, esse aqui também tem som de E ou E. Esse aqui às vezes pode ser EI, tá? Esse aqui ou E e I. Então A, E, I. Depois tem outros som, peraí, deixa eu dar um zoom. Também I, pontinho embaixo da letra, e um Yud vai ter som de I. Esse tem som de O ou O. Esse aqui também O ou O. Esse aqui também O ou O. E esse tem som de U. Esse aqui também tem som de U. Esse é o sinal mais problemático. Depois nós vamos aprender a pronúncia. Quando se pronuncia ou não se pronuncia. Às vezes ele tem som de E. Às vezes ele tem som de... ele só ressalta o som da letra e não é pronunciado. Então você tem o sinal, a vogal que ele representa, a transliteração, a pronúncia atual e o nome. O que mais você vai se preocupar? Esse quadradinho, só lembrando, ele só para representar a letra que vai acima do sinal vocálico, tá? Ou do lado do sinal vocálico. Então vai a letra e o sinal vocálico abaixo desta letra. Ou aqui, como aparece aqui do lado. Então o mais importante é você ver o sinal gráfico e a pronúncia, tá? Parte de transliteração, os nomes, tudo você vai aprendendo com o tempo. Então, A, E, I, depois I, O, U, e o Shuvá tem som de E, que às vezes não é pronunciado. Sinais vocálicos, eles não eram usados no hebraico antes do século VI, tá? Como eu falei, um grupo de sábios aqui criou os sinais para não perder os sons da língua, né? Então esses sinais que nós usamos são sinais tiberienses. Também existiam sinais babilônicos e os palestinenses, só que eles não foram tão propagados como o sinal tiberiense. Então, são sinais tiberienses que nós usamos e a pronúncia é chamada pronúncia sefaradi, a pronúncia dos judeus da Espanha. Então, esse é o alfabeto e os sinais vocálicos, tá? Vou só voltar aqui para ficar registrado. O alfabeto, ó, vai ter também nos slides aí no PDFs, tá? Alfabeto. Vai vendo aqui, ó. Aleph, Beit, Veit, Gimel, Daleth, He, Vav, Zain. Depois Het, Yud, Kaf, Kaf final, Lamed, Mem final, Nun e Nun final. Tamer, Ain, Pei,
Rei, Sad, Sad final, Rei final, Kof, Reish, Shin, Sin, Tav. A, E, I, O, E, ou só ressaltando o som da letra. Então, lembrando que esses sinais não eram usados antes do século VI. Depois eles foram criados para ajuda na leitura. Toda a Bíblia hebraica vai ter sinais vocálicos. E aí, com o tempo, nós vamos aprendendo a pronunciar. Obrigado. Até a próxima aula. E concentre aí em rever esse vídeo e ver o material didático. Até mais. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te